Muito bem, vamos voltar então aos fantomas computacionais. Eu dividi essa palestra em duas partes. Essa primeira parte vai ser uma parte bem teórica sobre a questão matemática da geometria, né, de criação dos fantomas computacionais, é, o que tem, né, de problemas, né, de issues, né, problemas relacionados à parte geométrica, como tratar isso, é, e vou falar sobre o desenvolvimento de uma biblioteca de fantomas computacionais de voxel, que foi criada durante o meu doutorado em 2014. E a posterior, na segunda parte, eu vou mostrar na prática como trabalhar com esses fantomas computacionais no código, utilizando o código MCNP. Isso serve para o MCNP 5, X e o 6. Podem haver algumas alterações, pequenos detalhes que devem ser corrigidos, mas isso aí, essa é a maneira principal como o MCNP trata, né, dessa geometria, tá? Esse tipo de geometria. Então vamos lá. Na visão geral aqui, eu vou falar sobre definições geométricas, o que a gente conhece como Construct Solid Geometry e Boundary Representation, BREP. São os principais tipos de primitivas que são utilizadas em códigos de transporte de partículas, tá? E a posterior eu vou mostrar sobre alguns fantomas computacionais e os principais problemas relacionados a eles e que hoje, né, já vêm sendo contornados, né? Esses problemas já vêm sendo contornados pela comunidade acadêmica e algumas soluções já foram apresentadas, né? E depois, por final, eu falo sobre o desenvolvimento dessa biblioteca, né, é, uma biblioteca 3D de fantomas computacionais de voxel, tá? Elas foram chamadas de MEMP e FAMP, que seriam Male Mesh Phantom e Female Mesh Phantoms. Elas são criadas a partir de modelos do tipo Bound Representation, mas com Polygon Mesh. Nós vamos entender essas diferenças agora, no decorrer da palestra. Muito bem. Aqui são alguns fantomas físicos existentes, como uma amostragem, ok? Existem diversos fantomas físicos que a gente conhece na nossa área, particularmente, para calibração de equipamentos, né? Nós temos aqui fantomas físicos para calibração, por exemplo, de laboratórios de é, dosimetria interna, ou laboratórios de monitoração individual, também são conhecidos, ou o que a gente também conhece como Whole Body Counter, que são os contadores de corpo inteiro para os fantomas de corpo inteiro, né, para as monitorações do indivíduo. E onde há a calibração do corpo do indivíduo que vai ser medido. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho um setup, eu preciso fazer essa calibração, eu vou utilizar fantomas físicos, isso no passado, né? Hoje em dia a gente consegue fazer essas calibrações utilizando os modelos computacionais, mas ainda, é claro, a gente inclui sempre os modelos físicos para validação inicial dos nossos modelos computacionais, né? Sempre quando a gente trabalha com modelagem computacional, o primeiro passo que a gente sempre deve ter com bastante cuidado é validar o nosso modelo computacional para depois utilizar esse modelo para obter diferentes, né, parâmetros que precisamos para calcular
né, para solucionar problemas. A ideia básica é essa. Aqui nós temos o BOMAP, é o famoso BOMAP, Bottle Mannequin Absorbed Phantom, foi desenvolvido pelo Grady Kramer em 1991, do Canadá. Aqui a gente coloca um material radioativo dentro desse fantoma e utiliza ele para calibrar o setup. Por exemplo, aqui eu tenho um setup de um laboratório. Esse laboratório, né, só abrindo um parênteses, o laboratório é um bunker do laboratório de espectrometria gama, um contador de corpo inteiro, laboratório no qual eu trabalhei vários anos enquanto eu estive na Bélgica. Esse instituto de pesquisa, o SCK-CIN, e eu trabalhei no laboratório EGM lá. Aqui nós temos um detector iodeto de sódio 8x4, um detector iodeto de sódio também 12x4. Aqui nós temos um indivíduo sendo monitorado, né, num processo de rotina, e aqui eu tenho a parte da calibração desse equipamento, tá? É lógico que nós temos dois bunkers diferentes. Para calibrar esse setup, eu preciso de fantomas como esses. Mas o processo de trabalhar com material radioativo é muito complicado, né? Se a gente pensar, inclusive, em termos de líquido, né? Esses fantomas, você tem que colocar um líquido aqui dentro com material radioativo para você fazer a calibração, né? Esse é o Fantoma BOMAP, esse é o EMA, ele foi desenvolvido pela Ana Laura Lebeck, que é responsável por esses laboratórios aqui. Nesse caso aqui, esse fantoma, ele utiliza a fonte radioativa em pó, né? Nós temos vários pó, pastilhas pequenas que são colocadas em canudinhos e são inseridas no fantoma para fazer a medida. O material do qual é feito esse tipo de fantoma tenta aproximar ao máximo ao tecido humano. Né? A ideia é essa. E há uma variação muito bem conhecida da questão do tamanho da pessoa, né? Altura e peso. Tá? Então há uma variação muito grande na calibração desses equipamentos. E essa variação deve ser contornada utilizando fantomas de diferentes tamanhos e pesos, tá? Existem também os fantomas para alguns órgãos. Esse que é o conhecido Livermore Phantom, desenvolvido em 1978. Aqui dentro eu tenho pulmões, o fígado, rins, e eu posso preencher com material radioativo para fazer essa calibração. E aqui eu tenho o fantoma da JAIRI, do Japão, do Instituto Japonês, né, de Energia Atômica. Nesse caso aqui, é um fantoma asiático, é um porte menor, né? A gente sabe que há diferenças na anatomia, né, em certas regiões do planeta, né? Vários habitantes são diferenciados pelas anatomias. Aqui eu tenho um Livermore Phantom, que é um fantoma europeu, né? E aqui eu tenho o mesmo dorso do fantoma, mas para uma população asiática, tá? Bom, fantomas físicos são muito complexos, a gente já falou de trabalhar. Primeiro, a questão da manipulação da fonte radioativa em si, e a posterior, a produção desse. Né, eu levo dias para preencher um fantoma desse, para preparar todo o material e fazer a calibração, obter aqui alguns parâmetros para a calibração desse setup. E aqui nesse caso eu teria um fantoma só, 1,70 m, 70 quilos. Esse seria o padrão, e é o padrão que a ICRP coloca para a gente. Né? Mas a gente sabe que há uma variação em termos de peso e geometria. Muito bem, por que eu estou falando de dosimetria interna e desses fantomas físicos? Vamos entender esse motivo a partir daqui para frente.
Por que usar, então, os fantomas computacionais? Muito bem, a gente já viu que os fantomas físicos são muito complexos de trabalharem, de serem trabalhados, né? O processo experimental em si é um processo demorado e muitas vezes envolve parâmetros de erros muito grandes. E aqui eu tenho outras características que podem ser também interessantes para é, converter esse processo de calibração em não só converter, né, mas adicionar um novo processo é, na calibração desses equipamentos utilizando os fantomas computacionais, né? Então, porque eles são mais realísticos em termos de geometria, eu consigo obter fantomas computacionais que realmente se parecem com o corpo humano, né? Em termos de tecidos, órgãos, material, composição material, densidade, né? Matematicamente, computacionalmente, isso é extremamente possível, né? A flexibilidade, eu posso alterar a posição, o tamanho, a geometria, a forma desse fantoma de forma, de maneira mais prática, né? É lógico que todo processo computacional, né, todo experimento computacional, vai haver um tempo do qual eu preciso preparar, né, os fantomas e validar esse modelo, e a partir desse momento eu posso é, é, trabalhar com essa biblioteca, né, pronta, desenvolvida, é, vários anos seguidos, né? Então não preciso ficar sempre recriando, né, um modelo computacional depois que ele já foi feito. E essa variação em posição, tamanho e formas é muito mais simples fazer no computador do que no laboratório, né? E eles podem ser utilizados com os códigos computacionais de Monte Carlo. E isso é o processo mais interessante para a gente, porque eu tenho um modelo validar computacionalmente e posso utilizar para fazer cálculos dosimétricos da maneira que eu precisar, né? A gente já teve uma introdução sobre a parte é, do método de Monte Carlo, e aqui, né, eu faço um slide único com uma uma explicação muito simples e básica a respeito do método de Monte Carlo, que é um método estatístico, que vai resolver os problemas a partir do modelo computacional e utilizando, né, o chamado random sampling, que seria a amostragem randômica, né? Por exemplo, eu tenho aqui um modelo de um detector, né, com uma blindagem de algum material específico, não está mencionando aqui, tem uma fonte radioativa e essa fonte radioativa está emitindo algum tipo de partícula com uma energia específica. Essas energias, pelas interações, sabemos que são partículas, são ondas eletromagnéticas, radiação gama, que vão interagir, e as interações vão ser produzidas no detector e é, na minha blindagem que está aqui ao lado, né, desse detector. Então, esse é o meu modelo computacional. Eu posicionei a fonte, tem um modelo e tem o meu detector. O que acontece com os códigos computacionais é que ele vai fazer um track, né? Ele vai observar, né, essa sequência de estados daquela partícula, né, desde um ponto zero até os pontos, né, até os pontos do qual ela vai terminar e perder toda a sua energia, né, que é o que a gente chama da história daquela partícula, né, no ponto P0 ela foi iniciada a partir de uma amostragem qualquer, houve uma interação no ponto P1, P2, etc. Essas interações vão ser computadas, né,
quais os tipos de interação vão ocorrer, tudo a partir de amostragens randômicas, né, que o código fica fazendo no decorrer das simulações. Por isso, essas simulações levam tempos muito grandes, né? Enormes tempos de processamento e simulação, porque a todo momento o código fica se perguntando, né, o que aconteceu com aquela partícula e para onde ela vai, né? E ele tem que fazer uma amostragem novamente e a partir dessa amostragem decidir para onde ela está indo e o que vai acontecer com essa partícula, né? É claro que todas essas sequências, essa história que é computada, ela vai utilizar de algumas bibliotecas, né, que são as leis físicas e probabilísticas de interação dessas partículas com o meio no qual ela está atravessando, tá? Da mesma forma que eu tenho aquele modelo, aquele detector ali, eu posso ter um modelo de voxel, né, um modelo computacional de um corpo humano, né? Então, o que eu tenho são diferentes tipos de geometrias. Por exemplo, a gente falou aí, né, na Construct Solid Geometry, que pode ser o CSG, tá? Nós temos também as geometrias de voxel, né, voxelizados. Nós temos o Bound Representations, os BREP, Surface Mesh Approximation, são os Mesh Phantoms. Então, nós vamos falar de algum desses tipos aqui. Alguns deles são a mesma coisa, em termos de nomes, etc. Mas nós vamos definir cada um deles. Os fantomas matemáticos ou os estilizados, né? Eles lá foram os primeiros fantomas a serem utilizados, fazem o uso de primitivos comuns, né? Esferas, cilindros, cones, e através de operações booleanas, pode ser subtração, adição, etc., a gente consegue modelar os órgãos internos desses fantomas. Existem também uma família de fantomas computacionais feito dessa maneira, que foi desenvolvido, né? Esses fantomas foram desenvolvidos na década de 70, 80. Esses fantomas eram o que o computador podia fornecer para a gente nessa época, né? Quando houve o surgimento aí das tomografias computadorizadas, né, as imagens de CT, vários fantomas voxelizados utilizaram dessas imagens de CT para produzir os fantomas computacionais de voxel, porque na imagem de CT eu tenho cortes, né, do indivíduo, né, vários cortes, e eu juntando esses slices, né, em X e Y, e em Z sendo a minha altura do fantoma, eu tenho uma imagem tridimensional realística, né, do modelo humano, né? E a ICRP, esse aqui é um modelo, um exemplo da ICRP da publicação 89, os fantomas masculinos e femininos utilizados, tá? Para eu ter esses fantomas voxelizados, além das imagens CT, eu preciso de algoritmos de segmentação dessas imagens para identificação de cada órgão. Cada órgão é pertencente a esses modelos. Então, é um processo custoso, né? Daria uma palestra só para falar sobre processos de segmentação. Esse é um dos principais problemas visto até o presente momento, do qual não existe ainda um algoritmo que seja tão eficiente que vá fazer a segmentação dessas imagens automaticamente, sem que a gente precise fazer algum ajuste, né? Bom,
Eles são, então, um tipo de fantoma que a gente conhece como voxelizados, mas também eles estão na classe dos fantomas CSG, porque eles são os fantomas que são formados por cubos, né? A primitiva desses fantomas são cubos. Então, faz parte da mesma categoria dos matemáticos, ok? Os BRAP e o Polygon Mesh, que são esses fantomas, esse aqui é o BRAP, eles são feitos com curvas CAD, né, aquelas curvas NURBS matemáticas. Então, é um outro tipo de geometria, basicamente, para a gente lembrar e facilitar nosso entendimento, são as geometrias, os modelos, os tipos de geometrias utilizados em CADs, AutoCAD, né? Eles utilizam essa ferramenta para o desenho. Aqui nós temos o Fantoma com Polygon Mesh, é um outro tipo de geometria, e eu tenho aqui também como exemplo o FASH Surface do Kramer. Esse aqui é o Richard Kramer de Pernambuco, da Universidade de Pernambuco, do Brasil. Ele desenvolveu vários fantomas também computacionais, são, né, disponíveis aí, né, na literatura para serem utilizados, ok? Muitos desses fantomas podem ser utilizados, é só fazer a requisição, né, via e-mail, etc., e solicitar pelo modelo, tá? Essa aqui é uma imagem de uma palestra feita em 2013, né? Então nós estamos também há muito tempo, né, muito longe dessa data, mas nessa época já se discutia os diferentes modelos computacionais para dispositivos médicos, tá, que pudessem integrar os diferentes processos, tá, em escalas diferenciadas, né, um intervalo de escala aqui, um range espacial, né, de escala muito grande. Né? Nós estamos falando de modelos atômicos, modelos de proteínas, de células, de tecidos, de órgãos e do organismo por inteiro, né? O organismo em si com os seus sistemas. Ainda não existe uma maneira de modelar tudo isso conjuntamente. Acredito que daqui a algum tempo tudo isso vai ser muito mais fácil de executar, né? Mas hoje trabalhamos com modelos, sistemas, né, e organismos humanos, numa escala é, métrica é, grande, né? Também trabalhamos com órgãos, mas também existe hoje as linhas de pesquisa na parte de micro e nanodosimetria, que envolvem modelos atômicos de proteínas, de células, né, que são extremamente interessantes e necessárias para a área de pesquisa em dosimetria. Aqui temos aqui, né, a família virtual. Eu vou falar de outros fantomas, é só como exemplo, tá? Hoje podemos trabalhar com fantomas muito mais realísticos, né? Modelos bem mais realísticos e diversificados, né? Com diversas diferenças, né? Em tamanhos, pesos, alturas, etc. Também encontrei essa imagem, também já tinha apresentado essa imagem na outra palestra, se não me engano. Hoje há a questão dos hologramas, né? Então já existem maneiras, né, universidades de medicina que utilizam, em vez de o corpo humano, hologramas para fazer estudos, né, do corpo humano de forma virtual, né? Bom, os modelos BRAP e o Construct Solid Geometry que a gente falou são técnicas, né, de design e produção de vários produtos, né?
embora eles tenham sido, né, há várias maneiras de representar um objeto, né, matematicamente falando e computacionalmente falando, a maneira mais comum é utilizar o que a gente chama de modelagem de sólidos, né? Então essas são as duas técnicas de modelagem, tá? Mais conhecidas, Boundary Representation e o Construct Solid Geometry. Isso é o que a gente tem que, para onde que a gente vai, né? Eu estou filtrando o nosso é, é, teoria que vamos precisar para entender a modelagem dessa biblioteca de fantomas que será construída aqui. O Construct Solid Geometry, eu falei, ele é a estrutura mais comum, tá, para os códigos de transporte de partículas, por exemplo, né? O MCNP, o EGS, é, outros códigos TOPAS, Giant, Penélope, etc., são os mais comuns tipos de geometria que a gente utiliza. É esse, né, de interseção, a diferença, a união entre sólidos, né, cones, esferas, cilindros, etc. Então eu passo uma equação de um cilindro, eu passo uma equação de um cubo, de uma esfera, e ali eu vou utilizando as operações, né, matemáticas, né, os booleans, para eu fazer modelar, né, o meu universo, ok? Então, novos sólidos vão ser definidos aplicando essas operações matemáticas, né? E eu uso esse set de primitivos. Nas Boundary Representation, eu tenho essa flexibilidade e eu tenho mais um set operacional mais rico. Eu posso trabalhar a minha representação do meu modelo, do objeto computacional que eu quero fazer, que eu quero mostrar, ela vai ser, eu posso trabalhar ela com uma melhor maneira. Ele vai utilizar, por exemplo, da conexão entre as faces e os edges, né? os nós e os vértices de um objeto 2D. Então, eu tenho uma tabela de vértices, eu tenho uma tabela de superfícies, eu tenho uma tabela de nós, de cantos, né? Vão se relacionar uma com a outra e eu consigo fazer a minha modelagem. Então, eu consigo modelar um pouco diferente do Construct Solid Geometry, no qual eu utilizo aqueles modelos, aqueles objetos tridimensionais e as suas equações que são fixas, né? No Boundary Representation, eu acho que eu não coloquei aqui, deixa eu lembrar. Há duas maneiras de se tratar esse Boundary Representation, que é a curva NURBS, que a gente conhece, a curva matemática NURBS, que eu tenho aqueles nós, né? Equações que eu posso utilizar para definir esses nós e posições. E eu tenho o Polygon Mesh, que é mais esse tipo de estrutura, tá? Que eu utilizo, né, a superfície, os vértices, e faço essa conexão desse objeto. Aqui algumas diferenças entre o BREP, eu basicamente falei de todas elas, tá? Então eu tenho o BREP, eu vou utilizar essas Boolean expression das primitivas, né, para montar uma estrutura simples. Sempre ele tem essa questão que eu vou tratar aquele objeto como tridimensional, né? Eu vou ter um volume fechado desse objeto. E isso é extremamente importante porque, por exemplo, quando eu estou utilizando um código de Monte Carlo que vai traçar o caminho da partícula dentro desse modelo,
uma das perguntas que o código faz é aonde eu estou, né? Então, em qual voxel eu estou? Essa partícula está nesse momento. Então, quando a partícula entra naquele voxel, ela vai ocorrer uma interação, e se ela sair daquele voxel e for para um outro voxel, e ele tiver um material, uma composição de material diferente, ele tem que levar em consideração esse novo material e essa nova densidade, né? Isso é uma questão que facilita bem os códigos de Monte Carlo. No caso do BRAP, eu tenho uma estrutura espacial, como se a gente tivesse um modelo oco, né? Eu estou fazendo só a capa desse modelo, dessa superfície, tá? E se eu quiser, é lógico, fazer os órgãos internos, eu vou fazer cada órgão, inserir dentro desse modelo, tá? E para o reconhecimento desses órgãos, no caso do transporte de partícula, é mais complexo. Para sistemas, né, e programas de interface gráfica, né, o tipo de renderização para esses objetos BRAP são muito mais fáceis, tá? Na hora de montar, né, as na hora de montar a minha matriz tridimensional, por exemplo, computacionalmente mais fácil para eu renderizar, para eu mostrar na tela esse objeto, tá? Então a gente viu que são tipos de superfície, etc., né, que vai fazer outros tipos de operações. Muito bem. Antes de eu falar um pouquinho disso aqui, eu acho que eu tenho que só lembrar que esse tipo de representação, Boundary Representation, BRAP, é dividido em duas estruturas, Polygon Mesh e as curvas NURBS, matemáticas, tá? Eles são extremamente utilizados, além do CAD que eu falei, né, das curvas NURBS, são utilizados em programas, software, desenvolvimento de games, tá? Da parte gráfica, né? Que é uma área extremamente em evolução, né, nesses anos, né, a grande mercado para desenvolver games utilizando essas estruturas. E trazer essas aplicações para a área científica é muito interessante, porque a gente aproveita de certos gaps, certos problemas existentes na área computacional para o transporte de partícula, utilizando ferramentas que já foram resolvidas em outras áreas, né? Que é a parte da computação gráfica, né? Muito bem. A gente já falou que os códigos de Monte Carlo, eles vão ter particularmente, utilizar esse tipo de transporte, perdão, de geometria, né, de definição geométrica, tá? E aqui há alguns problemas, por exemplo, se se a maioria, né, dos códigos de Monte Carlo utilizam esse tipo de geometria, modelo geométrico, como que eu vou utilizar um BRAP num MCNP, por exemplo, etc., né? Num EGS, num Penélope, etc. E quais são as limitações no uso dos fantomas voxelizados? Os voxelizados têm o tipo CSG, então eles são utilizados nos códigos de Monte Carlo, mas eles têm algumas limitações. Os voxelizados basicamente vieram de voluntários, pacientes ou voluntários que foram escaneados em imagens CT, né? A gente falou disso daqui. Então eu tenho uma pessoa numa posição de supino, né? Ela está deitada ali naquela maca, naquela cama, e eu tiro ali uma imagem de CT daquele indivíduo e vou utilizar essa imagem, né? Então há uma redução na parte abdominal do indivíduo gigantesca,
né? Essa é uma das características, e aqui, por ele ser um voluntário, uma pessoa, um paciente que foi escaneado, ela vai ter um tamanho e um peso específico, né? A questão da flexibilidade, né? Eu consigo redimensionar o meu grid, né? A minha matriz de Vox, eu consigo mudar isso. Mas essa é a única operação que eu consigo fazer para esses tipos de fantoma, tá? Nesse caso aqui, eles vão ficar bem restritos para serem utilizados em contadores de corpo inteiro que não usam, né, uma, uma cama, né, onde o paciente, o indivíduo está ali na posição de supino, né, na horizontal, deitado. É, se eu não tiver um contador de corpo inteiro, isso aqui seria um whole body count setup, né, uma geometria de setup para esse tipo de laboratório, para usar em calibração, seria muito difícil utilizar esses fantomas voxelizados, aqueles da ICRP que eu mostrei, né? Porque ele vai estar naquela única posição. A não ser que eu quebre o fantoma, né? Tire as pernas, modifique as pernas, etc., que seria um processo bem custoso, né? Computacionalmente falando, tá? Se o meu contador de corpo inteiro, né? O meu laboratório de dosimetria interna tiver uma cadeira ou uma cadeira tipo dentista, eu precisaria modificar a forma, né, a posição desse fantoma, tá? Isso para outras coisas também, né, para outros tipos de aplicação. Por que eu estou falando aqui do contador de corpo inteiro? Então, aqui eu volto no início da palestra, quando eu estava mostrando os fantomas físicos para a calibração de contador de corpo inteiro. Esse foi meu tema de doutorado, e eu estou trazendo isso daqui agora, né, novamente, e estou mostrando como que foi resolvido esse problema, e faz parte dessa criação, né, do desenvolvimento dessa biblioteca tridimensional de modelos computacionais, tá? Um outro problema dos fantomas voxelizados é o problema da segmentação, que eu já mencionei, né? Os órgãos têm que ser segmentados, e esse processo pode, né, ter aí um tempo de preparo gigantesco, né? Não tem, como eu falei, ainda um algoritmo de segmentação automática desses órgãos. Então, o que acontece é que, se eu utilizar, né, para a geração de fantomas, os Boundary Representations, BREP, que podem ser, né, as NURB surfaces, não Uniform Rational B-spline lines, as curvas NURBS são feitas dessas não uniformes, né, linhas matemáticas, tá? Essa é uma das maneiras para a geração desses fantomas BREP. E o Polygon Mesh, que é de superfícies, tá? Então, se eu utilizar esse tipo de geometria, o que eu posso fazer? Eu posso modelar o meu fantoma computacional da maneira que eu quiser, né? Ele não precisa estar numa posição de supino, não precisa estar deitado numa cama, né, esticado. Ele pode ter pesos, alturas diferentes e estar sentado numa cadeira, pode estar, né, sentado numa cadeira de dentista, pode também estar, né, deitado numa cama, não tem problema. Esse tipo de geometria, definição geométrica, são os que são utilizados em Computer Graphics and Animated Films Industry, que são, né, os avatars que a gente chama, né, quando eles criam aqueles monstros, etc. Eles utilizam esses tipos de estruturas geométricas, tá? Algumas desvantagens, lógico, sempre vão existir,
que o primeiro aí seria, né, um seria requerido, né, uma grande quantidade de espaço para armazenar e manter, né, os índices que vão resolver, né, a matriz tridimensional da criação desses objetos, conforme for o grau de complexidade desses fantomas, tá? E uma desvantagem é que esse tipo de geometria não pode ser lido, por exemplo, no MCNP 5, no X, etc. E aqui eu vou abrir um parênteses para falar do MCNP 6. O MCNP 6 ele faz o uso do tipo de geometrias BRAP, tá? Então eu consigo incorporar, eu consigo ler esse tipo de geometria. Mas isso é uma função nova do código MCNP6. Já foi lançado, né, MCNP6, claro. Ela é pouco ainda utilizada porque não é tão trivial de ser utilizado ainda. A gente realmente ainda nós temos fantomas BRAP da CRP, os novos, e né, queremos utilizar no MCNP6, mas ainda não tivemos o tempo suficiente para investigar como fazer isso ainda. Então, eu sei que são arquivos extremamente grandes, tá? São. Eu não lembro, mas eu peguei uma biblioteca dos coreanos que desenvolveram essa, esses fantomas. Deve ter um ano e meio, mais ou menos, para a gente trabalhar com esses fantomas sem dosimetria interna, mas a gente não conseguiu trabalhar com eles devido a esse volume de dados. Então, é uma coisa que não é tão trivial. Então, vamos falar de MCNP-X, tá? E outros códigos aí já podem ler BRAP, tá? Porque eles viram a necessidade de usar esse tipo de fantomas nesses códigos, tá? Bom, em 2014, quando eu terminei a minha tese de doutorado, ainda não esses tipos de geometria BRAP não eram possíveis ser utilizados em código de transporte de partícula, nenhum deles, tá? Então, uma das soluções que eu vi para aquele presente momento foi converter. Eu posso desenvolver o fantoma numa desses tipos de geometria e converter ele num fantoma de voxel. A diferença vai ser que eu gerei o fantoma da maneira que eu preciso, com a configuração que eu preciso, e eu realmente vou lá e voxelizo o fantoma para resolver o meu problema. E foi o que eu fiz e que deu certo, né? Aqui novamente são os fantomas que eu já mostrei, né, do George Chu, de 2009, e do Kramer, de 2008, 2009, perdão, os dois. Muito bem. Como que eu resolvi isso na minha época? Então eu utilizei algumas ferramentas, né, desenvolvi algumas para fazer essa conversão. Então eu criei uma metodologia para a criação de fantomas computacionais para uma área específica, calibração de equipamento, setup, de monitoração individual. Tá? Isso tem que ficar bem claro aqui para a gente entender o que está acontecendo. Tá? Eu utilizo aqui um código que chama Make Human. É um código livre, extremamente interessante. Ele é utilizado para você criar esses avatares ou objetos mesh. Esse programa trabalha com esse tipo de tecnologia, né? Então, ele é gratuito, você pode instalar no seu computador, você baixa, e aqui você vai fazendo alteração, né? Qual que é a altura desse sujeito, qual que é o peso desse sujeito, esse sujeito tem mais músculo, esse sujeito é mais magro, e por aí vai, diversos modelos eu posso criar aqui.
Depois que eu crio o meu modelo computacional, eu chamei ele de avatar, né? O meu avatar, o meu objeto mesh. Eu vou utilizar um outro código, também gratuito, tá? Funciona Linux e Windows, que chama Blender, esse software. São softwares de animação gráfica, tá? Para criação de objetos mesh para games, tá? Quando eu faço isso, eu transporto esse objeto mesh para dentro do Blender e eu altero a posição do meu objeto, né, mesh para para ele corresponder ao setup de monitoração, né, individual lá do meu laboratório. Então, aqui eu vou abrir novamente um outro parênteses. Eram 2 laboratórios que eu trabalhei na Bélgica. O setup era uma cadeira. O sujeito ficava numa cadeira, posicionado numa cadeira. E o detector ficava posicionado para a pelve do sujeito. Né? Então, aqui é minha área onde tem a maior eficiência de contagem. Tá? Um outro setup que vocês vão ver mais para frente, é aquele primeiro setup que eu mostrei, na verdade, no início da apresentação, onde tem uma cadeira de dentista e um sujeito deitado lá nela. Tá? Então eu desenvolvi isso, 2 bibliotecas para 2 laboratórios na Bélgica diferentes. Quando eu faço o objeto mesh, altero a posição dele no Blender, eu vou criar um novo objeto mesh numa nova posição e vou utilizar um programa que chama Beamvox. O Beamvox é um programa também gratuito, tá? Que você baixa para muito utilizar naqueles Minecraft, como é que chama? Utilizar em Minecraft. Essa versão gratuita, você consegue rasterizar, né? Rasterize um cubo de até 512 por 512, 512, uma matriz tridimensional de 512 voxels. Se tem uma versão suporte, que aí você já paga por ela, que eu tenho uma resolução melhor. Eu estou falando de 1096, tá? É uma matriz tridimensional de 1096. Ele é utilizado, como eu falei, em Linux, Windows e Mac, né? Pode ser utilizado aí para fazer essa conversão de um objeto mesh, que é um objeto mesh em polygon mesh, com aquela estrutura da superfície, dos vértices, do edges, e eu tenho agora um fantoma voxelizado. Tá? Só que ainda aqui nesse formato eu não consigo ler para o MCNP. Então aqui vem a parte que eu também tive que desenvolver, que é pegar essa estrutura que agora está voxelizada e transformar em algo que o MCNP conseguisse ler.